A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é cristão, você que é evangélico, independente da sua denominação. Quero agradecer também a você que ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Inclusive, se você deseja assistir ou rever um dos programas que nós gravamos sobre os eventos escatológicos, ou sobre o livro do Apocalipse, ou sobre o livro de Daniel, você pode ir lá no playlist e esses programas estão disponíveis. E se você quiser entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo na tela, é o 994661010. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. No programa anterior, nós estudamos sobre a profecia acerca da sentença da morte. Nós vimos que o desejo de Deus era que o homem pudesse viver infinitamente na terra. Mas por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade e, dentre as muitas consequências do pecado, uma delas foi exatamente a morte. Vimos também no programa anterior que a morte é a separação da alma e espírito do corpo. E nós explicamos que existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E vimos também que todos nós estamos sujeitos à morte, mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, nem todos morreremos, porque haverá um grupo de pessoas, os salvos, que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento, serão arrebatados e não experimentarão a morte. E, finalmente, nós concluímos o programa dizendo ontem que o cristão não deve temer a morte. Nós enumeramos aí 5 motivos, 5 razões pelas quais o crente, o salvo, não deve temer a morte. Não é só para você relembrar. Primeiro, porque a morte não é o fim de tudo. Nós cremos, à luz da Bíblia, que existe vida pós-túmulo. Por sinal, essa nossa vida aqui na terra ela é finita. Mas nós adentraremos numa vida infinita após a morte. Então, a morte não é o fim de tudo. Segundo, após a morte, o crente é levado ao paraíso. Não é claro que o corpo é sepultado, mas a alma e espírito são levados ao paraíso. Lá em Lucas, capítulo de número 23, versículo 43, Jesus disse àquele ladrão, lembra disso? Digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em terceiro lugar, nós não devemos temer a morte por causa da esperança da ressurreição. E Paulo diz isso aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 e 14. Paulo diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Em quarto lugar, nós não devemos temer a morte porque estar com Cristo é muito melhor. Paulo diz isso escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 21. Paulo diz algo muito interessante. Paulo diz assim: olha, eu estou em aperto. Eu tenho um desejo de estar convosco, mas tenho um desejo de partir, porque estar com Cristo é muito melhor. Então não temos dúvida disso, que os salvos que já estão no paraíso estão numa situação muito mais confortável, muito mais maravilhosa do que a nossa vida aqui na terra. E em quinto lugar, nós não devemos temer a morte porque o que nos aguarda no futuro é a recompensa. Né? Nós seremos galardoados, seremos recompensados. Paulo disse isso escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me espera, me aguarda, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. No programa hoje nós estudaremos sobre a profecia, a primeira profecia messiânica, ou a primeira promessa acerca do Messias,
que é conhecida como a profecia da semente da mulher. Abre a tela, por gentileza. Muito bem, parabéns aí à equipe de arte mais uma vez. A primeira promessa messiânica, a semente da mulher, é o tema do assunto de hoje. Mas nós vamos estudar no capítulo 3, né, no programa hoje, o capítulo 3, os 15 primeiros versículos do capítulo 3 de Gênesis, que eu considero esse capítulo uma espécie de um divisor de águas, não é? Eu sei que você já está acostumado com as duas principais divisões da Bíblia, que é Antigo e Novo Testamento. Mas eu gostaria de falar de uma outra divisão que talvez você não percebeu, que é exatamente a vida do casal de Adão e Eva antes da queda e depois da queda. Como era a vida humana antes do pecado e depois do pecado. E esse divisor de águas ocorre exatamente no capítulo 3. Então, quando nós lemos os capítulos 1 e capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vamos perceber, não é, que Deus criou o homem, não é, do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Depois Deus fez o homem dormir um sono profundo, tirou uma de suas costelas, fez uma companheira, e abençoou aquele casal e disse para eles: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, no paraíso, um pomar, um lugar maravilhoso, onde não havia nada, absolutamente nada de ruim. Não havia doenças, não havia morte, não havia ódio, não havia violência, ciúme, contenda, inveja, nada, absolutamente nada de ruim. Mas é importante nós lembrarmos isso. Eu considero essa informação importante antes de nós adentrarmos no texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1, para nós entendermos que o pecado passou a existir antes de entrar no mundo, passou a existir na esfera angelical. Então, em determinado tempo da história, que nós não podemos dizer exatamente quando, mas houve uma rebelião lá do reino angelical. Satanás rebelou-se contra Deus. Arregimentou a terça parte dos anjos que estavam no céu com Deus, que seguiram a Satanás na sua rebelião. E quando Satanás viu a criação, viu aquele casal, aquela família ali no Éden, aquele lugar maravilhoso, Satanás intentou derrubar o homem da posição privilegiada que ele estava, como um administrador da criação, como um administrador do jardim. E Satanás se utiliza de uma serpente e vem seduzir a mulher para induzi-la a comer do fruto que Deus havia proibido. E se você acompanhou o programa anterior, quando nós falamos sobre a morte, nós já dissemos sobre isso, né? Que haviam duas árvores especiais lá no jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. E nós já explicamos, né, o porquê Deus colocar aquela árvore ali. Era uma espécie de um teste ou de uma prova para que Adão pudesse comprovar ou demonstrar a sua obediência, a sua fidelidade a Deus. Então, Satanás, ele aproveita uma ocasião em que a mulher está sozinha. Ele não vem pessoalmente, mas ele se utiliza de um animal, de uma serpente, e começa a dialogar com a mulher, lançando dúvidas sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre a veracidade de Deus. E aí, a mulher come o fruto, dá ao seu marido, e a partir de então, o pecado entra na história da humanidade. Por isso eu digo que o capítulo 3 de Gênesis é um divisor de águas. O pecado já existia, porque o reino angelical já havia se rebelado contra Deus, mas é no capítulo 3 de Gênesis que o pecado vai fazer parte da história da humanidade. E é exatamente dentro desse contexto que Deus vai fazer a primeira promessa messiânica, ou vai trazer a primeira profecia acerca do Messias. Vejamos o que diz a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 1. Pode abrir a tela, por gentileza. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
Então, eu gostaria de explicar a princípio que este ser angelical, Satanás, que era, na verdade, um anjo de luz, que era um querubim ungido, ele, ao perceber o homem, a mulher ali no jardim, naquele lugar maravilhoso, naquele pomar, naquele lugar que era uma espécie de um paraíso aqui na terra, então ele se utiliza de um animal, de uma serpente, para poder seduzir a mulher. E a primeira informação que eu gostaria de trazer é que geralmente Satanás não vem pessoalmente. Geralmente ele vem através de agentes. Ele se utiliza de pessoas ou de animais, por exemplo, para que os seus intentos sejam alcançados. Que coisa interessante. Ele poderia vir pessoalmente falar com Eva, mas ele não veio, ele utilizou-se de um animal. E qual foi o animal que ele utilizou-se? Uma serpente. Percebeu ali a sagacidade da serpente e entendeu que a serpente era o melhor animal que ele poderia se utilizar para poder dialogar com a mulher. E o que acontece? Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim, e esta disse à mulher. Quem foi que disse? Satanás através da serpente. Abre a tela, por favor. Traz a tela, por favor. Algumas pessoas costumam perguntar, professor, será que a serpente antes falava? Não creio nisso, não acredito nisso. Mas aquela serpente falou porque ela estava sendo um instrumento de Satanás, um instrumento do diabo. Era o diabo que estava falando na boca daquela serpente. E o que foi que Satanás, através da serpente, perguntou à mulher? Abre a tela, por gentileza. Diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, observe que Satanás começa fazendo uma pergunta, como que lançando dúvidas, querendo saber o parecer da mulher, o que foi que Deus disse, o que foi que Deus falou. Foi assim que ele disse? Que você não deve comer de toda a árvore do jardim? Então, a forma sutil que começa a tentação. Satanás começa lançando dúvidas. Foi assim que Deus disse? Abre a tela mais uma vez. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Observe, Deus havia dito que eles só não poderiam comer da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Vamos relembrar o texto que nós já estudamos no programa anterior, lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, nos versículos 16 e 17, que Deus havia dito a Adão. Diz assim, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Como que diz assim, olha Adão, está aí esse pomar, estão aí essas árvores frutíferas, e você pode comer do fruto de qualquer uma dessas árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja o que diz o versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja que Satanás vem distorcendo a palavra de Deus, e ele vem também lançando dúvidas sobre o que Deus havia dito. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, foi assim que ele disse? Veja a resposta da mulher, versículo 2, pode passar a tela. E a mulher disse à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então veja que a mulher até acrescenta algo que Deus não havia dito, não havia falado. Deus não proibiu que tocasse no fruto, Deus proibiu que comesse do fruto. É possível, é uma possibilidade, que tenha sido Adão que tenha dito a Eva, olha Eva, Deus disse que não comesse, então é melhor nem chegar perto, nem tocar. Talvez tenham sido palavras de Adão, mas Deus não. Deus apenas disse que não comesse. Então a mulher, ela estava ciente da ordem de Deus. A mulher não era inocente nesse sentido. Deus havia dado a ordem a Adão, com certeza a Eva ouviu, ou Adão passou para Eva essa informação. Olha, você não pode comer. Aí o que é que
Satanás diz através da serpente à mulher. Abre a tela mais uma vez. Aí Satanás diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja que coisa interessante. Primeiro, a serpente lança dúvidas. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele agora começa a lançar dúvidas, ou começa agora a contradizer o que Deus disse. Certamente não morrereis. A partir de então, posso dizer assim, vem a primeira mentira na história da Bíblia, né? Na Bíblia, a primeira mentira agora de Satanás, através da serpente. Deus disse: se comer, morre. Satanás, através da serpente, diz assim: certamente não morrereis. Como quem diz assim: Deus está mentindo. Deus não está falando a verdade. Deus não está sendo sincero. Então, Satanás começa a lançar dúvidas agora sobre a veracidade de Deus, sobre a fidelidade de Deus. E eu posso dizer que essa é uma característica comum de Satanás. No decorrer da história dos homens, dos seres humanos, ele vem lançando dúvidas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, tentando desfazer dos ensinos, das verdades bíblicas, do que Deus disse, do que Deus falou. E muitas pessoas, influenciadas por doutrinas antibíblicas, por ensinos antiteístas, por ensinos filosóficos, às vezes rejeitam, desprezam o que a Bíblia diz e passam a acreditar em mentiras, em inverdades que são ensinadas por Satanás. Quantas pessoas que não acreditam nas Sagradas Escrituras, que não acreditam na Bíblia Sagrada, que desfazem ou procuram desfazer dos ensinos, das verdades, das doutrinas bíblicas, para dar crédito ou para dar ouvidos às mentiras de Satanás. E às vezes essas mentiras são contadas de uma forma tão bonita que até parece uma verdade. Se você assistir, por exemplo, uma aula sobre a teoria da evolução, você fica até encantado e até parece que tudo surgiu do nada. Até parece que a teoria da evolução é uma verdade. Mas o que é que acontece? Os homens estão rejeitando a verdade bíblica, rejeitando o criacionismo bíblico, para quê? Para dar ouvidos ou crédito a um engano, a um engodo, a uma mentira de Satanás. Então, da mesma forma que lá no princípio, lá nos primórdios, lá no Éden, Satanás lança essa dúvida sobre a fidelidade de Deus, a veracidade de Deus. Como que diz assim: Deus está mentindo. Porque se Deus disse assim: certamente morrereis, ou morrerás, e Satanás, através da serpente, diz assim: certamente não morrereis, então ele está lançando dúvida. Ele está dizendo que Deus está mentindo, que Deus não está falando a verdade. E o que é mais importante que nós aprendemos aí é que cabe ao ser humano escolher ou decidir. Eva agora estava naquela posição de quê? De fazer o uso do seu livre-arbítrio. Ou dou crédito ao que Deus disse, ou vou dar crédito ao que Satanás falou. Ou eu vou acreditar no que Deus disse: você morre se você comer, ou eu vou acreditar na serpente que ela está dizendo: você não vai morrer. E, infelizmente, o que foi que Eva fez? Eva deu ouvido à serpente. Passe o texto, por favor. Veja o que diz o versículo 5. Aí Satanás continua no seu argumento, né? Olha, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto, se abrirão os vossos olhos. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então agora vem, Satanás lançou dúvida. É assim que Deus disse. Depois Satanás, o que é que ele faz? Ele começa a colocar dúvidas sobre a veracidade de Deus. Não, você não morre não. Ele agora começa a colocar o desejo no coração da mulher. E que desejo era esse? Que os olhos fossem abertos. Que eles, Adão e Eva, se tornassem como se fossem Deus. Abre o texto mais uma vez. Porque Deus sabe
que no dia que dele comerdes, ou seja, no dia que vocês comerem o fruto, sabe o que é que vai acontecer? Vão abrir os vossos olhos. Vocês sereis como Deus, ou serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então agora ele começa a instigar na mulher o desejo de ser como Deus. E eu não vou dizer que é coincidência, não. Porque o que fez Satanás ser expulso do céu, você sabe o que foi? O orgulho, não resta dúvida disso. O sentimento de insatisfação pela posição privilegiada que ele tinha, mas também, acima de tudo, o desejo de ser como Deus. Você sabe disso, né? Que o que fez Satanás ser expulso do céu foi o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. E eu vou ler esse texto. Nós vamos estudar em outros programas essa profecia, porque nessa temporada nós vamos dar um passeio na Bíblia. Nós não vamos estudar todos os versículos da Bíblia, mas vamos dar um passeio nas principais profecias bíblicas. E nós vamos estudar no futuro as profecias de Isaías e vamos estudar, sim, esse texto, Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que era que Satanás queria? Ser semelhante a Deus. Qual foi o desejo que Satanás incutiu no coração de Eva? Coma do fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser como Deus. E como Satanás tem lançado esta semente no coração dos seres humanos. A história nos mostra isso. Quantas pessoas que se consideram semideuses. Os imperadores romanos, você sabe disso, né? Aqueles homens se consideravam como deuses. Mandavam erigir estátuas. Exigiam adoração. Existe hoje no mundo líderes religiosos que se consideram infalíveis. E nós já dissemos aqui no programa que infalível só é Deus e a sua palavra. Então, Satanás vai lançando essa semente, essa erva daninha no coração dos homens. Qual é o desejo? De ser semelhante a Deus. Aí veja que essa tentação ela é muito sutil, não é? Satanás não chega de cara logo lançando a proposta, não, ele vai lançando dúvidas. Porque a tentação, ela tem um processo. Primeiro, foi assim que Deus disse, você não pode comer de todas as árvores do jardim. Olha, você não vai morrer. Olha, Deus sabe que se você comer, vai ser aberto, você vai ser como Deus. Seus olhos serão abertos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, com esse diálogo, vai nascendo no coração da mulher esse desejo de comer do fruto, o desejo de desobedecer a Deus, a dúvida sobre a veracidade de Deus. Então vai nascendo no coração da mulher o desejo de tomar do fruto e comer. Pode passar o texto, veja o que diz a palavra de Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, e desejável, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então está aí essa imagem, claro que é uma imagem meramente ilustrativa, eu faço questão de dizer isso. Mas observe que a mulher agora, depois da tentação, depois que Satanás começa a lançar dúvidas sobre a bondade de Deus, a veracidade de Deus, sobre o que Deus havia dito, ela agora sente o desejo. Agora aquela árvore passou a ser agradável, desejável aos olhos, desejável para dar entendimento. E ela tomou do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. E aí eu quero explicar algumas coisas que eu considero muito importantes. Primeira coisa que eu quero explicar é que nós não podemos dizer ao certo que fruto era. As pessoas falam muito na maçã, mas eu não posso dizer isso. Poderia ser uma maçã, poderia ser uma pera, poderia ser uma outra fruta. Que era uma fruta, não tenho dúvida. Que era uma árvore, eu também não tenho dúvida. Cremos na literalidade disso. Nós não podemos dizer qual era o fruto, mas podemos dizer sim
que era o fruto de uma árvore. Em segundo lugar, é que comer deste fruto não tem nada a ver com ato conjugal. Tem muita gente que tem essa ideia errônea, equivocada, que comer do fruto aí foi descobrir o sexo, foi agora despertar os desejos sexuais. Não. Pode esquecer isso. Porque no capítulo 1, versículos 26 a 28, quando Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra, Deus disse assim: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Adão e Eva já tinham uma vida conjugal normal. O ato conjugal era comum, já era marido e mulher. Nós não podemos dizer se eles já tinham filhos. Isso aí a gente não pode dizer, porque a Bíblia não diz. Então, não sabemos se já tinham filhos, mas que eles já tinham uma vida sexual ativa, que eles já tinham se relacionado sexualmente na sua vida conjugal, normalmente, porque você sabe disso, que o ato sexual faz parte do projeto de Deus para o homem. Né? O sexo torna-se pecado quando é feito fora do casamento, fora do padrão estabelecido na palavra de Deus. Então era fruto mesmo, não era ato conjugal. Até porque, observe o texto, primeiro Eva comeu e depois ela deu ao seu marido. Então veja que eles não comeram necessariamente no mesmo momento. Primeiro ela come e depois ela dá ao marido. Então era um fruto, sim. Agora, qual deveria ser a atitude de Adão? Mesmo que Eva tivesse comido, eu não vou comer, Eva. Eu não vou comer. Eu vou esperar a viração do dia. Eu vou esperar Deus na viração do dia, que Ele vem falar conosco, e eu vou tirar uma dúvida com Ele. Olha, Deus, apareceu aqui uma serpente, e essa serpente era diferente, ela fala. E ela conversou aqui com Eva, começou a lançar dúvida, dizendo que a gente poderia comer o fruto, que a gente não vai morrer, que nós vamos ter os olhos abertos, que nós seremos iguais a ti. E Deus iria explicar a ele o que estava ocorrendo. Mas Adão precipitou-se. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que o objetivo de Satanás, do adversário, não era atingir a mulher. Sabia disso? Pois é, não era Eva. Porque o representante de Deus era Adão. O chefe, o líder era Adão. O responsável, o administrador da terra, da criação, era Adão. Então, Satanás vai através de uma mulher, usando de astúcia, de engano, de mentiras, para seduzir a mulher, para que ela comesse do fruto, para que depois ela pudesse dar ao seu marido. Mas o objetivo de Satanás sempre era que quem comesse o fruto era Adão. Como Deus tinha dado a ordem a Adão, Satanás não foi direto a ele, foi através da mulher, para que a mulher comesse primeiro, porque depois que a mulher comesse, ficaria mais fácil para Adão comer. Até porque Eva comeu e não morreu na hora. Observe que coisa interessante. Não significa dizer que ela morreu, pronto, caiu lá, não significa isso. Ela permaneceu viva. E Adão deveria ter esperado Deus para conversar, para perguntar a Deus, olha, ela comeu e está viva, me explica isso aí, Deus, por favor. E com certeza Deus iria lhe explicar. Passe o texto, por gentileza. Aí diz assim, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, ou seja, eles estavam despidos, mas não tinham vergonha. Não se envergonhavam um do outro. Mas agora que os olhos foram abertos, que eles descobriram o pecado, agora eles fizeram folhas de figueira. Procuraram se cobrir a sua nudez, porque começaram a ter vergonha um do outro agora, a partir de então. Passe o texto, versículo de número 8. Pode passar? E o que acontece? Na viração do dia, que eu considero o momento mais importante do dia, era o momento do diálogo, o momento da comunicação, o momento que Deus vinha falar com Adão. Eles agora ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E agora Adão estava escondido. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Porque o pecado, ele promove isso. Um prazer
imediato, mas com consequências drásticas. Então, o que acontece? Quando o casal pensou que os olhos seriam abertos, que eles seriam como Deus, agora foi o inverso. Agora entrou no mundo o pecado, aqueles sentimentos ruins, a vergonha, o medo, passaram a fazer parte da história da humanidade, coisa que eles não tinham outrora. E o momento mais agradável do dia, você já imaginou? Aquele casal lá no jardim, que desfrutava ali daquela harmonia com a natureza e ter o privilégio de ter um diálogo com Deus, o Criador vem falar com eles, mas agora estavam com medo. Agora eles estavam escondidos. A voz de Deus, ao ecoar no jardim, em vez de trazer alegria, trouxe medo. E o que foi que eles fizeram? Se esconderam. Agora já não era mais o mesmo Adão, que com certeza, eis-me aqui, Senhor, pode falar, Senhor. Agora era um Adão medroso, um Adão escondido, temendo, com vergonha, porque o pecado traz as suas sequelas, o pecado traz as suas consequências. É inevitável, as consequências do pecado são inevitáveis. O pecado pode gerar um prazer imediato, mas as suas consequências são inevitáveis. Passe o texto, versículo de número 9. Mas Deus não desiste do homem. Que coisa maravilhosa. Traz a tela, por gentileza, para eu explicar algo. O que seria de nós se quando nós falhássemos, se quando nós errássemos, Deus nos desprezasse? O que seria de nós se Deus não buscasse a nossa restauração? O que seria de mim e de você se quando nós cometêssemos uma falha, um erro, Deus dissesse assim, não quero mais saber de você. Esqueça de mim, esqueça que eu existo. Você já não é mais meu filho, mas não é assim que Deus age. Deus é um Deus que vai ao encontro, é um Deus que restaura, é um Deus que renova as alianças, é um Deus que dá oportunidades, é um Deus que vai em busca daquele que pecou, para que ele se arrependa, para que ele reconheça o seu erro. Abre a tela, por gentileza. Aí Deus chama Adão e diz assim, onde estás? Como quem não soubesse. E Deus não é onisciente? Claro que é. E Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. E por que Deus pergunta, onde estás? É para dar oportunidade de Adão confessar o seu pecado. É para dar oportunidade de Adão confessar o seu erro. E o que é que Adão diz? Abre o texto mais uma vez. Aí Adão diz, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aí Deus conversa com o homem como se não soubesse, não é? Porque é claro que Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Aí Deus disse assim, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? É claro que Deus sabia, mas Deus queria ouvir a confissão. Deus queria que o homem confessasse o seu erro. E sabe o que é que o homem faz? O homem vai transferir a culpa, que isso é uma característica comum do ser humano. Abre a tela, por gentileza. Então Adão disse, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Veja, ele vai agora lançar a dúvida sobre a mulher. E em certo aspecto até sobre o próprio Deus. Porque ele diz, a mulher que tu me deste. É como se ele quisesse transferir a culpa. E essa é uma característica comum no ser humano. É muito raro, é muito difícil o ser humano assumir o seu erro. Fui eu. Não, foi eu. Até a criança é assim. A criança vai transferir a culpa para o outro. E o ser humano tem essa característica de sempre estar transferindo responsabilidades. Sempre estar colocando a culpa em alguém. Pode observar isso. Aí Adão vai dizer assim, olha, a mulher que tu me deste. Então é como se ele transferisse a culpa. E Eva vai seguir o mesmo modelo. Pode passar o texto, versículo 13. Aí Deus se dirige à mulher agora. Por que fizesse isso? E disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então veja, transfere mais uma vez a serpente. Eva transfere para a serpente a culpa. Quando, na verdade, a culpa era dela. Ela deveria ter esperado Deus na viração do dia para conversar com Deus e tirar a dúvida. Olha, a serpente disse isso e tu dissesse isso.
Tu disseste que se comer morre. A serpente disse que não morre. E Deus iria explicar para ela. Aí transfere. E a partir do versículo 14, você vai perceber que vai vir as maldições. A partir do versículo 14. É um período, veja que coisa interessante, extraordinária. A primeira profecia messiânica, que é o tema do nosso programa hoje, ela ocorreu num momento trágico, num momento de juízo, num momento de julgamento, num momento de sentença, num momento de vergonha. Aí no versículo 14, vem a primeira sentença. Deus disse à serpente, pode abrir a tela. E essa serpente aí não é Satanás, essa serpente aí é o animal mesmo. Deus disse, porquanto fizesse isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, claro que estava falando do animal. Então, é possível que antes da queda, antes do pecado, antes da tentação, a serpente andasse ereta. Talvez ela não rastejasse. Dá-nos a entender isso pelo juízo, pelo julgamento. Então, veio a sentença. E agora, Deus vai falar de forma específica para Satanás. Veio a sentença para a serpente animal e agora vem para Satanás. Talvez alguém pergunte, professor, se a serpente era um animal irracional, por que é que Deus sentenciou? Se foi Satanás que usou. Deus estava ensinando uma lição para nós. Que todos aqueles que forem instrumentos da tentação, da queda de alguém, terá sua punição. Deus estava nos ensinando isso. Todo aquele que for instrumento para a sedução ou tentação de alguém vai ter o seu castigo, vai pagar pelo seu erro. Por isso que Deus sentenciou. E é aí que vem a primeira profecia messiânica. Abre a tela, por gentileza, versículo 15, que nós colocamos aí de uma forma proposital em duas versões para que você entenda. Deus diz assim, e porém inimizade entre ti. Agora não era serpente animal, agora era serpente Satanás. Entre ti e a mulher. E entre a tua semente, ou seja, a semente de Satanás, e a sua semente, a semente da mulher. E ele diz, esta quem? A semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Deixa eu ler na NVI. Porém inimizade entre você e a mulher. Entre você quem? Satanás. E a mulher. Entre a sua descendência, ou seja, os descendentes da serpente e o descendente dela. Este quem? O descendente da mulher, a semente da mulher, vai ferir a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Professor, o que significa essa profecia? É que Deus estava dizendo, eu vou enviar outro homem, eu vou enviar um descendente de mulher, que ele vai vir para o mundo com o objetivo de pisar na cabeça de Satanás, ainda que isso lhe custe dores. Quando a profecia diz, tu lhe ferirás o calcanhar, fala das dores que Jesus iria enfrentar, principalmente da crucificação, mas que Jesus viria com esse objetivo de pisar na cabeça, ou de esmagar a cabeça da serpente ou a cabeça de Satanás. O que significa isso? É porque o objetivo de Satanás era afastar, separar a humanidade de Deus. Através da queda, através do pecado, Satanás intentava que toda a humanidade estivesse separada de Deus, destituída da sua glória. Mas a semente da mulher veio para nos unir a Deus, para nos reconciliar, para morrer pelos nossos pecados e dar-nos o direito de nos achegarmos a Deus mais uma vez. Pode passar a tela, o último texto que vamos estudar hoje. Observe o que nós vamos dizer agora sobre o cumprimento da promessa. Primeiro, Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O que é que Paulo diz? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, todo o Antigo Testamento foi um período de preparação. Se você disser assim, professor, resuma todo o Antigo Testamento em uma palavra, eu diria preparação. Porque de Gênesis a Malaquias, nós vamos ver Deus preparando o mundo. Deus chama Abrão, de Abrão faz uma grande nação e prepara o mundo para receber o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. E na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo oportuno, Deus cumpre a promessa e envia Jesus. Mas para que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados.
Ele diz em Marcos 10:45, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ficou conhecido pelos seus ensinos. Jesus ficou conhecido pelos milagres que operou. Jesus ficou conhecido pelas maravilhas, pelas coisas extraordinárias que fez. Multiplicando pães e peixes, acalmando o vento e tempestade, curando enfermos, ressuscitando mortos. Mas a maior obra que Cristo fez foi a cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados. Abre a tela mais uma vez. A morte de Jesus foi dolorosa, foi cruel. Tire uma foto, depois você pode ler esses textos bíblicos. Você sabe disso, que ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, bateram com uma cana. Ele foi chicoteado, cravado, mãos e pés na cruz, foi crucificado, a morte mais cruel da época. Jesus foi crucificado do pior tipo de morte que poderia existir na época. As dores e os sofrimentos foram intensos. Ou seja, o calcanhar dele foi ferido. Como Deus havia dito, tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar de Cristo foi ferido lá na cruz do Calvário. Mas que coisa interessante, ele cumpriu a sua missão. Ele pisou na cabeça da serpente. E eu quero concluir o programa lendo na primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Veja o que o apóstolo João diz. Ele diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Ele diz, para desfazer as obras do diabo. Em outras palavras, o desejo de Satanás era separar para sempre a humanidade de Deus. Que os homens vivessem constantemente destituídos e separados da sua glória. Mas Cristo veio ao mundo para desfazer os planos de Satanás e nos dar a oportunidade de, mais uma vez, sermos unidos a Deus, sermos reconciliados, sermos salvos através da fé no sacrifício que Ele realizou por nós na cruz do Calvário.